Nós vamos finalizar essa pintura agora e falta o quiabo. Eu fiz todo o fundo em azul clarinho, deixei umas bolinhas amarelinhas aqui de miolinho para fazer florzinha para vocês. Dei uma olhadinha, realcei um pouquinho a cenoura, tá? E fiz o fundo com clareador em volta aqui do desenho. Então, o quiabo. Eu não sei direito que cor que é o quiabo, eu só sei que é verde. Então, tudo bem, vamos lá. Vamos colocar um verde claro. E a gente vai pintando e vai dando uma olhada para ficar naquele tom. A gente faz assim. A gente não sabe direito que cor que é, só sabe que é verde, mas não tem nenhuma amostra aqui para seguir. Então, o que nós fazemos? A gente vai colocando assim um tom de tinta e vai dando uma escurecidinha. E vai fazendo o contorninho dele, para ficar parecendo que é o legume. Então, eu pus um verde claro, entrei com verde pinheiro, só fazendo a marcação dele, e vou dando uma sujadinha. Passando o pincel, passando. Aqui tem um outro quiabo. Então, venho fazendo a mesma coisa. Vou seguir o risco. Usei um verde diferente desse usado aqui na folha, porque senão fica tudo um tom de verde só, e aí a gente não consegue verificar o que é. Junta a folha com o legume e aí você não consegue identificar. Então, tá. Vamos lá, fazer também a marcação desse quiabo aqui, com verde mais escuro, deixando ele um pouco mais claro. E vamos ver que cor mais que a gente vai ter que entrar. O quiabo tá pintado, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma luz aqui. Passo o pincel. Venho no de baixo, esfrego um pouco o pincel. Vou entrar com um pouquinho de verde oliva. Eu usei o verde pinheiro, agora eu vou usar um pouquinho do verde oliva. Dou uma pinceladinha aqui e dou uma pincelada aqui. Pelo menos eu já tô distinguindo um do outro. Eu sei que tem duas coisinhas aqui. Agora eu venho com um pincel um pouquinho menor e vou fazer o cabinho. O cabinho eu vou fazer, vou aproveitar o verde oliva que tá aqui, ó. Venho, passo o verde oliva e vou entrar por um pouco também de sépia e branco. Vamos ver se vai precisar. Faço o cabinho aqui, faço o contorninho. Bem feitinho, sem deixar faltar tinta. Agora, eu vou pegar um pouquinho do sépia. Vou dar só uma escurecidinha aqui, onde junta o cabinho. Vou dar uma escurecidinha aqui, que é onde você segura o quiabo. Dá uma limpadinha no pincel. E agora só vamos dar uma realçadinha, fazendo o contorninho assim, bem de leve com branco. Que é pra gente poder ver que tem alguma coisa segurando. Depois de pronto,
eu dou uma olhadinha e vejo. Vamos colocar um pouquinho mais de branco aqui, para realçar. Vou dar uma sujadinha aqui. Para separar um do outro. E põe um pouquinho de branco também aqui embaixo. É tudo de pouquinho. Põe. Puxa. Se achou que tá escuro, só passar um pouquinho de... esfregar o pincel com branco. Quiabo. Agora, vamos fazer as florzinhas. Eu fiz o miolinho aqui. No risco tem bastante florzinha para enfeitar. Então, eu fiz o miolinho. Com o pincel não muito grande, nós vamos fazer tipo de margaridinha. Eu já fiz no caju para ensinar. Então, eu fiz o miolinho e eu venho... ponho a tinta de um lado, no outro não tenho. Aí, do lado que tá tinta, eu venho fazendo como se fosse gotas comprida em volta daquele miolinho, com um movimento. De cima para baixo, até chegar no miolinho, de cima para baixo, de cima. Sempre as pétalas de cima são maiores que as de baixo. Então, vamos lá. De cima para baixo, dando um movimento. Movimento que eu digo é como se fosse fechar o círculo. O círculo. Ó, na parte de baixo menor. Aqui tem uma pertinho da outra. Então, eu vou dando as pinceladas de cima para baixo, de cima para baixo. Na parte de baixo, um pouquinho menor. E aqui também, ó, tá uma pertinho da outra. Entro aqui no quiabo e faço. Vamos fazer mais uma. Faço então um miolinho amarelo. Depois nós vamos reforçar todo o miolinho. Vamos reforçar, vamos pôr pontilhadinho. Então, vamos lá. Ponho tinta no pincel e venho depositando com o movimento de cima para baixo. De cima para baixo. Na hora que começar a parte de baixo, diminui as pinceladas, tá? Então, agora eu vou pegar o amarelo, vou reforçar os miolinhos. Ela fica bonita porque ela tem fundo embaixo. E depois a tinta branca vai ficando um pouco mais transparente. Então, aparece aquele fundo. Então, fica bem suave. Agora, eu vou fazer na parte de baixo, ou mesmo toda na volta dela, bem assim, miudinho. Os pinguinhos. Qualquer coisa, usa a ponta de um lápis, usa a ponta de um palito de dente, para ficar bem bonitinho, bem uniforme. E agora eu vou fazer alguns traços, tá? Para ligar essas duas florzinhas. Tracinhos também, o que que são os tracinhos? São risquinhos, com a mão bem leve. Sempre com movimento. Para ficar bem solto. Antes de terminar tudo,
dou uma boa olhada, vejo se tá precisando de algum cantinho com tinta. Lembra que eu falo sempre quando uma fruta, um legume, qualquer coisa junta no outro, dá uma escurecidinha. Antes de terminar, então, vejo se tá precisando de mais alguma coisa. Eu coloquei luz aqui na cebola, coloquei luz aqui no tomate, vou reforçar. Coloquei um pouquinho mais aqui na cenoura, para ficar bem destacado. E vou colocar um pouquinho de luz aqui no meu quiabo. Se precisar, vem com um pouquinho de branco, para quebrar o escuro. Prontinho, ó, finalizamos mais um risco. Lição de casa para o carnaval, para